Amigo, Fala, Nilson. vamos falar dela. Vamos falar dela, vai. Escolas, Ai, meu Deus. educação, sistemas tradicionais de educação. Ó, eu vou começar então. Tem uma citação do meu Deus da autodireção, Yaakov Hatch. O próprio. E aí, lá no capítulo 3 dele, que eu amo, né, que ele escreveu o Educação Democrática, ele fala do quadrado. Para o propósito dessa discussão, a seguinte forma representará o mundo do conhecimento. E aí ele fala que dentro dessa forma disforme, né, essa coisa universal, gigantesca, que é o conhecimento, existe um quadradinho, bem pequenininho, bem, né? E aí ele fala o seguinte: o quadrado representa o conhecimento que os sistemas educacionais no mundo decidiram que os estudantes precisam aprender na escola. Ainda que diferentes países incluam diferentes conhecimentos nesse quadrado, o volume de cada quadrado é semelhante em todas as culturas. Por exemplo, o quadrado contém algum grau de conhecimento de ciência, mas a maior parte do conhecimento científico se encontra fora dos seus limites. O mesmo vale para a literatura, artes e todas as disciplinas estudadas na escola. Mundos inteiros de conhecimento existem para além do quadrado. A noção em mente daqueles que criaram o quadrado é a de que concentrar os elementos básicos de todas as disciplinas importantes, entre aspas, e expor as crianças a esses elementos irá permitir que elas expandam e aprofundem seus conhecimentos nas suas áreas de escolha no futuro. Sim, Então este é o quadrado. falaremos dele. Vamos falar dele. Vamos falar dele, do quadrado. Vamos falar dele. O quadrado da educação. Amigo, quais são as suas impressões e reflexões sobre o quadrado? Com 15 anos no primeiro colegial, eu me deparei pela primeira vez com essa noção de pensar como a escola funciona, que vai remeter ao quadrado. Com 15 anos, no primeiro colegial, uma amiga minha, a Luísa Carneiro, ela me mandou um vídeo, eu já te falei desse vídeo, que é o Eu Processei a Escola. I Sued the School. É um vídeo Maravilhoso. do Prince E.A., um rapper, poeta. E aí, ele, com outras palavras, ele falava de algo parecido com um quadrado. Que é, se você julgar um peixe pela capacidade de subir uma árvore, ele vai acreditar a vida inteira que ele é um incompetente. E assim, na minha cabeça de 15 anos de idade na escola, quando eu vi aquilo, eu tava assim... Nossa, é verdade, velho. Então assim, quer dizer que tem coisas que dentro desse sistema social, dentro desse espaço chamado escola, são valorizadas. E se a gente não segue na mesma régua do que está sendo pedido aqui, tipo, aí você se vê como incompetente, como burro ou desvalorizado. Então foi a primeira vez que eu me deparei com essa noção de, problematizar, né? Questionar o funcionamento da escola. E aí, voltando pro texto do Yaakov, que é um dos meus textos preferidos, ele fala que o quadrado, se a gente der um zoom, ele é uma pirâmide. Então, ele é uma pirâmide de base quadrangular. Porque você tem alguns lá no topo, que são os que tiram notas boas. Então, são os inteligentes, os nerds. Aí você tem uma boa parte ali que são os medianos, os medíocres. A maior parte Estão na média. são categorizados dessa forma. Eu tava nessa galera aí. Aí você tem um restinho ali embaixo, que são os burros, os incompetentes, né? Ou pelo menos a gente se sentia assim, né? E aí me remete, quando eu penso no quadrado, lá no que eu já li do seu livro, do Crenças Escolarizantes. Você traz lá sobre esse termo, currículo oculto. Então, assim, existe um currículo oculto que é a forma como algo acontece informa algo, né? Então, assim, não é que alguém chega pra você e fala, não, você é mediano. Não, você é burro. Tipo, não, às vezes sim. Tem casos que sim. Tem, Eu já escutei algumas histórias. Mas não é que um outro aluno, um professor, um diretor chega e fala isso. Só que o contexto diz isso. Porque você vê que alguns são mais valorizados que os outros. Você vê que alguns são mais reconhecidos que os outros.